Maravilha, a todos a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui mais uma vez nesse dia maravilhoso, neste horário profético, período da oração, da hora sexta, meio-dia, onde nós estamos cumprindo uma revelação do Senhor. Estamos construindo uma grande obra e já quero te fazer o convite para que você venha fazer parte desta grande obra do projeto Atos dos Apóstolos, onde nós, neste momento, estamos no momento de fundação, nós estamos no momento de base, no momento de oração, onde nós estamos construindo 4 colunas para sustentar esta obra. Essa obra que será feita pelo Espírito Santo irá evidenciar os nossos atos, que são os atos dos apóstolos, que foram ensinados pelo Senhor Jesus na prática. Então, eu quero dizer aos irmãos que nesse exato momento, hoje é o 21º dia, e nós estamos usando uma revelação da palavra, que é o período de oração de Daniel, que orar 3 vezes ao dia e ler a Escritura 3 vezes ao dia para fazer essas gravações. E Daniel orava ao Senhor, a sua primeira oração às 9 horas da manhã, a terceira hora. Orava ao meio-dia, que é a 6ª hora do dia. E orava às 18 horas, que é a hora 1ª. Então, esses 3 horários, eles são horários proféticos, onde esse servo de muito valor, Daniel, ele alcançou grandes bênçãos na presença de Deus. E nós estamos nos baseando nesse poder da oração. E Deus tem nos dado condições para estarmos nesse horário orando 3 vezes ao dia. Isso é um grande privilégio. Não quero dizer que isso é fácil, mas também é possível. Mesmo com tantas barreiras, com tantas lutas, com tantas dificuldades, né, com tantas potestades, né, no mundo celestial que tentam impedir esta obra, mas o Senhor até aqui tem nos sustentado. Então, neste momento, eu convido a todos aqueles que estão aqui agora, nesse momento, seu momento. O meu momento agora é a hora da 6ª hora, a hora do meio-dia, do sol a pino, da pressão do dia, da pressão emocional, a pressão das coisas deste mundo. Existe um momento de pressão nesse momento. E nessa hora eu convido você a orar para nós pedirmos ao Senhor que possa deixar mais suave esse momento. Porque através da oração nós conseguimos vencer as barreiras. E nessa hora eu te convido a estar junto comigo no momento que esse vídeo te alcançar. Porque ele pode te alcançar a qualquer momento, qualquer dia. Que não venha ser o dia de hoje, mas pode ser amanhã, depois, não sei, não sabemos. E a hora também nós não sabemos, mas sabemos que esse momento é o seu momento, é o momento que chegou até você. E nesse momento nós oramos juntos, porque você vai estar assistindo. Amém? Senhor Deus, nós nesta hora levantamos um clamor, meu Pai. Neste horário, ó Deus, a 6ª hora do dia, às 12 horas, o período das 12 horas, o período da 6ª hora do dia. E nós queremos dizer ao Senhor que, ó Deus, não tem sido uma peleja tão simples como nós imaginávamos. Mas nós sabemos que o Senhor tem condições de nos ajudar a progredir nela. Então, nessa hora, Senhor Deus, eu quero colocar diante do teu altar a minha vida. Ó Deus, te pedir que o Senhor possa estar com as tuas mãos de poder sobre a minha vida, me guardando, me protegendo, Senhor Deus, dos ataques espirituais, e que o Senhor possa abrir as portas para que o teu nome venha a ser glorificado.
E juntamente venho colocar, Senhor Deus, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, das minhas filhas, a vida dos meus filhos, diante do altar do Senhor. E venho pedir pela nossa casa, que eu só possa enviar os teus anjos, Senhor Deus, a estarem pelejando por nossas vidas. E venho te pedir, Senhor Deus, que em nome do Senhor Jesus, repreende o mal, para que o teu nome possa ser glorificado. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, porque grande é esta batalha, mas muito maior, bem maior é a vitória. Assim nós oramos e colocamos também diante do teu altar a vida deste lar que recebe esse vídeo agora. Essa pessoa que está assistindo representando o lar, esse homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, este adolescente, essa adolescente, até mesmo essa criança, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, possa operar um milagre. Que o teu nome possa ser glorificado neste momento tão ardido, Senhor Deus, tão apertado. Que o Senhor possa soprar do teu Espírito Santo e trazermos bálsamo. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos que ao lermos a tua Escritura, acalenta o nosso coração, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, pedimos a presença do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, agora nós vamos ler o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. E esse capítulo, ele foca a oração e a intercessão, apontando para uma viúva persistente, a um jovem rico também. São duas figuras que vão estar destacadas na leitura desta palavra. Nós iremos observar o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isso é uma coisa que eu sei muito bem o que é isso, esmorecer. Porque eu fico esmorecido. Quem é que não fica, não é? Mas a palavra fala que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Quando esmorecermos, nós oramos para o Senhor nos fortalecer. Nós também iremos conhecer a parábola da viúva persistente, uma mulher que persistiu tanto a ponto de ser atendida nas suas petições. E também veremos o contraste entre o fariseu e o publicano e o desafio de Jesus ao jovem rico em Lucas capítulo 18. É um capítulo muito bom. A palavra de Deus é maravilhosa. Por isso eu convido os irmãos nesta hora, aqueles que puderem, que tiverem suas Bíblias, né? Porque eu podia fazer de várias formas, mas o Espírito de Deus, o Senhor tem chamado para ler. Eu não sou um locutor profissional, eu não sou um narrador profissional, né? Eu sou um pobre necessitado, estou aprendendo, estou engateando, sou ainda uma criança. Mas nós vamos fazer o nosso melhor, porque a palavra ela tem poder, a salvação, o entendimento, ela vem através de ouvir a palavra. E a palavra ela é de Deus, ela não é do homem. Isso aqui são letras, mas atrás dessa letra existe a virtude do Espírito. Senhor Deus, ao lermos a Tua palavra neste momento, nós pedimos que o entendimento ele possa vir diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso coração. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Teu nome possa ser glorificado e que esta palavra possa ser um alimento forte para as nossas vidas. Para aqueles que Te buscam e para aqueles que nem querem saber nada, mas que se começarem a assistir e ler, ó Deus, o Teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, meu Pai, Te pedimos a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim: a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa certa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens,
Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns dos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus abençoou os meninos, capítulo 15, versículo 15. E trazia-lhe também meninos para que eles os tocassem. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não vos impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. O mancebo de qualidade, verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: com dificuldade tem de entrar no reino de Deus aqueles que possuem muitas riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na vida vindoura a vida eterna. Jesus anuncia a sua paixão, verso 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes e escarnecido, injuriado e expuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que lhe havíeis de dizer.
o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, Nazareno, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos orar por essa palavra. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e colocamos essa palavra diante de Ti. E pedimos que ela possa penetrar no nosso coração. Pedimos que o Teu nome possa ser glorificado através desta leitura. E que o Teu nome possa ser exaltado na nossa vida. Nesta hora, sexta, meio-dia, Senhor Deus. Sexta hora. Nós pedimos ao Senhor, que era um momento muito difícil para o Senhor ali no Gólgota. E muitas das vezes, para nós, é um período de meio-dia. Às vezes a nossa vida, Senhor Deus, ela está num período de meio-dia faz anos, de um aperto que não tem mais como apertar, de um calor que não tem mais como esquentar, às vezes sem saída, mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. E o Senhor sempre nos ensina para nós orarmos e não esmorecermos. Por isso, nessa hora, nós levantamos este clamor e pedimos ao Senhor: entra com providência nesta causa que não tem mais jeito, Senhor. Cura essa enfermidade que para os médicos não tem mais jeito. Abre as portas que são impossíveis. Liberta o cativo do cativeiro. Ó Deus, cura o coração inflamado. Visita o que está abandonado. Levanta o que está caído, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós pedimos: acalenta este coração que ouve essa oração, meu Pai. Que o teu nome possa ser justificado e glorificado. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, nesse momento do meio-dia, o Senhor colocou no meu coração, nesse 21º dia de oração, para que eu não pregasse sobre esta palavra. Ela foi lida e está aqui registrada. Porque o Senhor, Ele quer falar com você. Ele quer que você busque dele a compreensão. E vai estar aqui dessa forma. Os irmãos podem perceber que nos outros vídeos eu abro, não prego, mas eu dou uma explanação. Essa aqui está sendo diferente. Essa aqui está sendo diferente. Eu só vou citar os tópicos para que os irmãos possam ser tocados pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 18, o Senhor nos falou através da parábola do juiz iníquo, que não acreditava em Deus, e falou através de uma viúva que, de tanto importuná-lo, ele acabou cedendo e fazendo justiça, mesmo não crendo a Deus. E o Senhor nos dá uma resposta: e vós, que credes e que me buscas, eu não farei justiça? A parábola do fariseu e do publicano. O publicano é aquele que cobrava impostos e que ninguém gostava dele. O fariseu era o doutor da lei, que se vestia e gritava o quanto ele fazia diante de Deus. E a palavra mostrou que cada um fez um tipo de oração.
Um foi eloquente, contou toda a sua história, expôs o que fazia. E o outro só falou: Senhor, tem misericórdia de mim. E perguntou qual desses foi justificado. Com certeza o publicano, porque a ele guardou segredo no seu coração e pediu misericórdia. E o Senhor abençoa os meninos. O Senhor nos mostrando que quando nós temos um coração como o coração de uma criança, nós somos abençoados diante de Deus. E o Senhor não tem barreiras que impeça de um coração de menino entrar na presença de Deus. E o Senhor mostra um mancebo rico, um mancebo de qualidade, a qual interrogou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou para ele sobre os mandamentos. Ele falou: eu cumpro todos, eu conheço a tua palavra de capa a capa. Ele falou: falta só fazer uma coisa. E ele: qual? Você pega tudo que você tem, o teu conceito, a tua riqueza, e compartilha ela, divide. Aquilo ali foi como uma flechada no coração daquele homem. A palavra que ele se entristeceu e se afastou. Aí o Senhor até fala: é mais fácil entrar um camelo por um furo de uma agulha do que uma pessoa soberba, rica, de si próprio, conseguir entrar no reino dos céus. E a palavra também nos mostra quando o Senhor anuncia a paixão dele pela humanidade, revelando aos seus discípulos que já estava chegando a sua hora. Aqui, meus irmãos, nós estamos na última semana do Senhor Jesus, naquela época do planeta Terra. E ele contou aos seus discípulos que ele ia ser preso, que ele ia ser abandonado, cuspido, açoitado, seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Eles não entenderam nada. E logo na frente mostra o porquê. Porque eles estavam cegos como o cego de Jericó, que ouvindo o barulho, o alarido, porque por onde Jesus passava, existia uma multidão que o seguia, louvando e glorificando o seu nome. Pessoas que largaram tudo para servir ao Senhor Jesus no seu ministério. Então esse homem cego, ele ouviu aquele alarido e perguntou: o que é isso? Aí falaram: é Jesus o Nazareno. E ele já tinha ouvido falar, porque uma vez que você é cego, aguça outros sentimentos em você. Você já ouviu falar, mas você não viu esse barulho ainda. Por isso que essa palavra está chegando até você agora. E a palavra fala que ele gritou: Jesus Nazareno, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes berrou, gritou, falou: não posso perder essa chance, eu sou cego. E a palavra fala que quando nós gememos, gritamos na presença de Deus, ele não vira o rosto. A palavra fala que Jesus foi até ele e falou: bom homem, o que queres que te faça? E ele falou: Senhor, que eu veja. E a palavra diz assim, Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Vocês podem ver que Jesus, todos os milagres que Jesus praticou, não foi por ele mesmo. É a fé que dá dentro de você, que é causadora do milagre. Ele nunca atribuiu a ele o poder. Ele sempre disse: a tua fé te salvou. Ele sempre falou isso. E quando eu tentava falar com ele, ele falou: não, o Pai que está no céu. Então o poder está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de nós. E a palavra mostra que aquele homem logo viu e seguia-o glorificando a Deus, ou seja, mais um gritando: hosana nas alturas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, viva o Rei. Então esta é a palavra para o Senhor, do Senhor para você e para mim nesta hora do meio-dia que está apertado, que está no beco sem saída. Não tem o que fazer agora. Agora é ela.
Agora é a fé. É o clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, Nazareno, tem misericórdia de mim. Amém, meus irmãos? E que os irmãos meditem nessa palavra, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Vamos orar encerrando esse período. Senhor Deus, nós te glorificamos nesta hora e entregamos este período, Senhor Deus, um período de gemido inexprimível, aonde, ó Deus, o nosso planeta que o Senhor nos deu de presente para viver sobre ele, nós passamos por um momento de transição, um momento profético do meio-dia, onde muitas coisas estão acontecendo. Meu Deus, nós nunca ouvimos falar tantas coisas como nós temos ouvido agora e visto tantas coisas que já estavam escritas na tua palavra, ó, há muito tempo. Então, Senhor Deus, neste momento nós te pedimos, tem misericórdia das nossas vidas. A cada pessoa que está ouvindo esta oração representa um lar, uma família. Tem misericórdia desta vida. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha esposa. Tem misericórdia das minhas filhas. Tem misericórdia dos meus filhos. Tem misericórdia da minha família. Meu Deus, tem misericórdia dos teus servos. Tem misericórdia daqueles que nunca ouviram falar do Senhor. Tem misericórdia daqueles que te abandonaram. Por algum motivo se entristeceram e se afastaram. Tem misericórdia daquele que está abandonado pela rua, não tem um lar. Aquele que está preso, aquele que está no hospital, está no asilo, está no presídio, está no manicômio, Senhor Deus. A vida enlouqueceu. Meu Deus, aquele que está com a vida amarrada, presa, as portas fechadas, está cansado. Tem misericórdia. Nessa hora nós pedimos, Senhor, tem misericórdia. Por gentileza, olha por nós, Senhor. Inclina os teus ouvidos, meu Pai, à nossa oração. Este é o clamor, meu Pai, que eu levo a Ti, juntamente com teus servos, aqueles que estão comigo neste momento orando. Existe um grupo que está orando agora, na hora do meio-dia, a sexta hora do dia, é um horário profético de oração. Não parou, não cessou. E eu venho te pedir, Senhor Deus, traz mais trabalhadores para essa seara. Leva essa palavra adiante, Senhor Deus. Dá o desejo dessa pessoa entender, dessa pessoa entrar em contato, para nós conversarmos e abrir a Escritura e o teu nome ser glorificado, como os discípulos no caminho de Emaús. Assim, Senhor Deus, eu oro ao Senhor e te peço a tua bênção, a tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. E clamo pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus para purificarmos dos nossos pecados, Senhor, dentro do nosso coração. Então, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo e crendo que o Senhor há de recolher a nossa oração. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Meus amados irmãos, nesse momento eu coloco diante do altar do Senhor este período e vos abraço, como sempre. Vou abraçar todos aqueles que estão aqui. Você possa receber um abraço do Senhor. E venha humildemente, no fundo do meu coração, pedir com humildade. Se você gostou, se você achou interessante, se você alguma coisa te tocou, deixe o seu like aí, faça o seu comentário de fé, compartilha com mais pessoas. Vamos levar essa construção dessas colunas, dessas 4 colunas, dos 4 evangelhos, e depois os livros de Atos, e os posteriores, para mais pessoas, para o nome do Senhor ser glorificado, para que o Senhor possa operar maravilhas. Amém, meus amados? A todos a paz do Senhor Jesus e que nós possamos estar firmes, mesmo no momento de meio-dia. Amém? Graças a Deus. Louvado seja
o nome do Senhor. E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre.